Bom dia, bom dia, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, eu não sei a hora que vocês vão reproduzir esse vídeo. Mas enfim, uma boa semana a todos, né? Mais uma quarta-feira que estamos aqui com um novo conteúdo de história do Colégio Ideal. E vamos dar continuidade aos nossos estudos do terceiro bimestre que foram iniciados semana passada. Vão lá buscar o livro de vocês do terceiro bimestre, tá? Hoje nós vamos estudar sobre a República Romana na página 219. E hoje nós vamos ver qual foi o processo que culminou com aqueles eventos que nós estudamos na semana passada. Nós vimos a formação da civilização romana, né, que começaram a ocupar aquela região conhecida como a Península Itálica, e que o primeiro sistema de governo deles foi a monarquia, governo mono, né, governo dos reis. E os monarcas da sociedade romana foram de origem etrusca. Os etruscas foram um dos principais povos, um dos primeiros povos a ocuparem a Península Itálica, e assim foram justamente os primeiros reis da cidade de Roma. Só que depois, como nós vimos, houve alguns abusos de autoridade, e aí os patrícios, que era a elite da sociedade romana, conseguiram tomar o poder, expulsando o último rei etrusco, né, Tarquínio, o Soberbo. Isso nós estudamos no nosso último vídeo. Quem não assistiu, procure no nosso canal aqui, nosso último vídeo, 6º ano, falando sobre a formação da sociedade romana. E aí, abrindo o livro na página 219, vai ter alguns pontos que nós vamos acompanhar. Como, por exemplo, o primeiro tópico, a estrutura político-administrativa, né? Aí vem dizendo que após a revolta dos patrícios contra Tarquínio o Soberbo, o regime monárquico foi abolido e os etruscos expulsos de Roma. Agora o governo seria uma coisa liderada pelo Senado, que vai se transformar na principal instituição política de Roma. E o nome do governo agora, o nome do sistema político vai ser República, que vem do latim res publica, ou seja, coisa pública. O Brasil hoje em dia também é uma república, só que é uma república com características bem diferentes das repúblicas romanas dessa época aqui. Depois vamos fazer uma atividade comparando os dois tipos de república. E aí vem dizendo, a direção política da república estava nas mãos dos patrícios, que era justamente a elite da sociedade, as pessoas que tinham mais propriedade, mais riqueza, né? E além disso, as instituições eram magistratura, o Senado e as assembleias. Eram essas três as instituições políticas de Roma, tá? O governo ele era liderado por 2 cônsules. Por exemplo, no Brasil hoje em dia nós não temos um presidente que dura 4 anos. Então, na época aqui eram 2 cônsules e o governo deles durava 1 ano. Então, todo ano tinha eleição para cônsul, tá? E lembrando, só podia ser cônsul quem era patrício, ou seja, quem era rico. Não tinha espaço para a população mais pobre nessa época aqui, tá? E já que eram 2, por quê? Porque um ficava com a liderança do Senado e o outro ficava com o comando do exército, né? Como era uma civilização que guerreava bastante naquela época, então tinha que ter uma coisa mais administrada, mais organizada para o exército. Além dos cônsules, existiam outros cargos políticos, que também eram liderados por patrícios. Quais eram esses outros cargos, além dos cônsules, tá? Existiam os pretores, que deveriam zelar pela aplicação da justiça, os questores, que eram responsáveis por manter a arrecadação dos impostos em dia, os censores, que eram responsáveis pela organização e a aplicação do censo romano, tá? Então existiam essas funções: os cônsules, os pretores, os censores e os questores, tá, pessoal? Todas essas ações
elas dependiam da aprovação do Senado. E aí a gente vê como era importante a fala, né, a participação do Senado na política romana, que era uma instituição formada por 300 membros, todos eles nobres e ricos, e o cargo de senador, ele era vitalício. Ou seja, quem se transformava senador iria ser senador até o resto da sua vida. E aí, seguindo o nosso conteúdo, o livro vai falar sobre um conflito de classes, né, entre plebeus e os patrícios. Os patrícios a gente já falou, né, a elite da sociedade, os mais ricos. Os plebeus eram justamente os mais pobres, e era a maioria da população, né? Lembrando que também os plebeus, eles deviam impostos aos patrícios, e muitas vezes, quando eles não tinham como pagar esses impostos, eles se transformavam escravos por dívida. E lá na frente vão acontecer algumas rebeliões lideradas pelos plebeus para que seja proibida a escravidão por dívida, e eles vão conseguir esses direitos. Então, nesse tópico, ele vai explicar alguns conflitos que existiram entre essas duas classes e algumas revoltas que foram feitas pelos plebeus para alcançar alguns direitos que até então não eram estabelecidos pelos plebeus, tá? E aí vem dizendo, os plebeus, eles se sentiam cada vez mais excluídos da participação política. Com o passar do tempo, foi criado um cargo representativo para os plebeus, justamente porque eles começaram a pressionar os patrícios para poder participar da eleição da vida política de Roma também, já que eles eram a maioria da população, né, em quantidade de pessoas. Entre os anos de 487 a.C. e 287 a.C., lembrando que a contagem ela é decrescente, porque estamos falando de antes de Cristo, né? Os plebeus organizaram uma série de revoltas contra o controle político da aristocracia patrícia, contra os patrícios. Após negociações, depois que aconteceram essas revoltas, o Senado resolveu ceder à pressão e aceitou a criação do tribuno da plebe. Ou seja, iria existir um tribuno, um membro do Senado, que seria o representante dos plebeus, né? Uma instituição que dava aos plebeus o poder de participar das decisões políticas e na elaboração de leis na República Romana. Ou seja, agora eles iriam participar ativamente da política romana, como não acontecia antes. Os plebeus, depois, eles se revoltaram novamente em 450 a.C., obrigando o Senado e os magistrados a criar um código de leis escritas, chamado depois de Lei das 12 Tábuas. Por que isso? Porque antigamente não existiam leis escritas. As leis elas eram passadas oralmente, né? E basicamente só quem conhecia as leis eram a própria aristocracia patrícia, eram os patrícios. Então muitas vezes quando aconteciam julgamentos, os patrícios eles acabavam sendo beneficiados em detrimento dos plebeus. Os plebeus sempre saíam prejudicados porque não conheciam as leis. Então eles começaram a fazer revoltas para pressionar que as leis fossem colocadas no papel, para que todo mundo tivesse acesso às leis e soubesse se defender. Então, depois de muita pressão, foram criadas as leis das 12 tábuas. Isso é um marco muito importante na história da civilização romana. Durante a nossa vida, quando vocês forem fazer Enem, quando vocês estiverem no 3º ano do ensino médio, vocês vão ver questões falando sobre a lei das 12 tábuas, tá? Que foi uma das principais conquistas da civilização romana. E aí na página 220 vai falando sobre algumas leis que foram criadas com o passar do tempo por causa de pressões dos plebeus. Aqui a gente vê a importância de quem se sente prejudicado fazer protestos em busca de melhores condições de vida. Os plebeus são um exemplo disso. Eles foram atrás de seus direitos, organizaram revoltas, organizaram rebeliões, protestos e conseguiram vários benefícios dentro daquela época. Por exemplo, entre 367 e 366 a.C., após outra revolta, foi abolida, ou seja, acabou a possibilidade de escravidão por dívida. Então isso era muito bom para os plebeus, eles não se transformariam mais escravos se eles não conseguissem pagar uma dívida.
deveria ser criada uma outra forma para que a dívida fosse paga, e não transformar o plebeu em escravo. Além disso, as páginas vão citando outras leis que foram conquistadas por meio dessas revoltas. Acompanhe na página 220. O tribuno da plebe, que nós já falamos, após séculos de monopólio político dos patrícios, os plebeus conseguiram conquistar o direito de obter um representante junto ao Senado. Depois, lei das 12 tábuas, falamos agora, Juízes decretariam leis escritas, válidas para patrícios e plebeus. Essas leis eram amplamente favoráveis aos patrícios, embora servisse com clareza para evitar qualquer tipo de arbitrariedade contra os plebeus. Depois, lei da canuleia, permissão de casamento entre plebeus e patrícios. Antigamente isso não podia. Se você era plebeu, só podia se casar com plebeu. Se você era patrício, só podia casar com patrício. Não poderia misturar. As leis licínias séxias, leis que cancelavam as dívidas que os plebeus haviam feito com os patrícios. Lei poetéria papíria. No ano de 336 a.C., foi decretada uma lei que proibia toda e qualquer forma de escravidão de plebeu por dívidas. Não podia mais escravidão por dívidas. Depois, a lei Hortência elevava o status de tribuno da plebe, permitindo que pudesse aprovar ou reprovar leis. Então, muitas revoltas tiveram que acontecer para que os plebeus pudessem alcançar alguns direitos políticos, tá? Seguindo a página 221, vai falar sobre a expansão territorial romana. Aqui vai dizer que, apesar das divergências entre plebeus e patrícios, mesmo assim, eles conseguiram em um determinado momento se unir, fortalecer a sociedade romana e assim começar a invadir cidades vizinhas a Roma e crescer esse império, crescer esse poderio, essa influência dos romanos em outras regiões. Só que depois, com o passar do tempo, outras cidades que também estão crescendo, que também estão em desenvolvimento, vão começar a ficar insatisfeitas com o crescimento de Roma. E lá na frente, essa insatisfação de uma cidade em crescimento, que será Cartago, junto com o crescimento de Roma, vai fazer com que surja um conflito entre as duas cidades. Mas em relação a esse conflito, nós vamos deixar para estudar ele na nossa próxima aula, beleza? Nos vemos então mais tarde no nosso encontro online. Valeu!